E aí, aluno, tudo bem? Professor Casanova na área, né? E como a gente falou, a gente ia dar continuidade à parte de vetores aqui em cinemática, tá? Então, eu vou gravar essa aulinha aqui para a gente aprimorar o nosso estudo de vetores, tá bom? Então, deixa eu só ligar aqui um coolerzinho, porque às vezes o computador esquenta e a gente não perde, né, a qualidade, tá? Então, beleza. Para a gente não perder aí, ficar travando, já liguei o meu ventilador, está até um pouquinho frio e vai ficar show de bola. Tá? Então, a gente vai dar continuidade à soma vetorial. Só para relembrar, a gente viu soma e diferença, né, pela regra do polígono e pela regra do paralelogramo. Tá? E hoje a gente vai ver como é que calcula o tamanho desta soma. Tá? Como é que calcula o tamanho desta soma. Então, vamos começar aqui pela regra do polígono. Ok? E depois a gente complementa com a regra do paralelogramo. Então, vamos supor que eu tenho um vetor A aqui. Esse é o meu vetor A. E eu vou somar ele com esse vetor B aqui, ó. B. Tá? E eu conheço o tamanho desse vetor, o módulo. Tá? Como que a gente simboliza módulo de um vetor? Ou põe entre duas barrinhas assim, é o módulo de A, ou seja, o tamanho da seta, ou põe somente entre uma barrinha, ou, que é o que nós vamos fazer, vamos escrever ele sem a setinha. Mas eu tenho que lembrar que é uma grandeza vetorial. Tá? Eu tenho que lembrar que é uma grandeza vetorial. Então, tudo isso aqui vai representar módulo do vetor. O que é o módulo? É o tamanho dele. Tudo bem? É o tamanho do vetor. Então, vamos supor que esse vetor seja um deslocamento. Se eu falo que esse deslocamento daqui até aqui tem 50 metros, esse 50 é o tamanho. Tá? Beleza. A gente já viu pela regra do polígono que o vetor soma está aqui, né? Esse aqui é o vetor A mais B, que eu vou chamar de vetor C, tá? Então, veja que a soma de dois vetores gera um outro vetor. A diferença também. Tá? Então, suponha que eu conheça o módulo de A e o módulo de B. Suponha, né? Então, sei lá, aqui 50 metros, aqui 30 metros, por exemplo. Pode ser outros valores, mas o que importa é que eu conheço esse tamanho. Tá? E quero saber o tamanho do vetor C. Quero saber esse tamanho aqui. Como é que eu faço? Bom, uma outra coisa que eu tenho que conhecer é esse ângulo aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. Tá? Eu tenho que conhecer esse ângulo também. O ângulo que forma aí entre a origem de um vetor e o final do outro. Tá? Eu tenho que conhecer esse ângulo aí. E aí, eu vou tentar calcular agora o tamanho do vetor C. Tá? Para fazer isso, eu vou me usar da altura desse triângulo, né? Veja que eu tenho um triângulo aqui, então vou me usar da altura desse triângulo. Lembra que a altura ela chega do outro lado formando 90 graus. Tá? Não necessariamente na metade, tá, pessoal? Não necessariamente na metade. Só é metade se for um triângulo isósceles, pelo menos. Tá? Então, não necessariamente na metade. Eu vou chamar essa medida aqui, ó, de M. E essa aqui de N. Então, veja que o vetor B em módulo, né, vou até colocar assim, ó, o módulo de B é igual a M mais N, a medida dele, né? Tá? E a altura eu vou chamar aqui de H. Beleza? Então, vamos olhar o triangulinho azul claro. Vamos olhar primeiro esse triangulinho aqui azul claro. Tá? Bom, olhando para esse triângulo, eu tenho uma relação trigonométrica do cosseno de alfa. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que é o M, sobre a hipotenusa, que nesse caso é o vetor A. Tá? Então, só para a gente relembrar aqui, ó, se eu tivesse um ângulo alfa aqui é 90 graus, aqui é A e aqui é a hipotenusa, né? A hipotenusa, no caso ali. Aqui é A e aqui é M. Tá? Então, o cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso é cosseno de um ângulo. Tá bom? Só para revisar aí o que vocês viram no ensino fundamental. Apaga, apaga. Vamos voltar aqui. Tá? Então, ó, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu estou olhando só o
azulzinho. Vamos aplicar agora o teorema de Pitágoras para o azulzinho. Como é que é Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Então, para o triângulo azulzinho, eu tenho A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Ó, hipotenusa aqui, né? Esse é um dos catetos e esse aqui é outro cateto. Tá? Então, o quadrado da hipotenusa é esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Isso para o triângulo azul. Agora vamos para o triângulo laranja aqui, ó. Esse triangulinho aqui laranja. Tá? Beleza? Como eu não conheço esses ângulos, eu não vou me preocupar com o ângulo, eu vou direto no teorema de Pitágoras. Beleza? Só que agora, a minha hipotenusa é o C, né? Ó, 90 graus está aqui. Então, o lado oposto a 90 graus é a hipotenusa, é o C. Tá bom? Então, vou escrever, ó, C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado nesse caso. Né? Que é o N, ó. N, tá? C e o H aqui. Beleza? Tranquilo? Show. Tá. Dessa primeira... Pô, voltei demais. Dessa primeira aqui, ó, já posso usar o preto? Eu tenho que o H ao quadrado é igual a A quadrado menos M ao quadrado. Tá? E eu posso usar esse valor aqui. E dessa relação aqui, ó, de roxo, eu posso dizer que o N, né, ele vai ser o módulo de B menos M. E eu posso usar essa relação aqui. Tá? Então, só para escrever de novo, o B é igual a M mais N. Então, o N é igual a B menos M. Tá? Então, vamos substituir. Eu tenho C ao quadrado. Vamos fazer de preto. Eu tenho C ao quadrado é igual a... Aí, quem é o H ao quadrado? É esse aqui, ó. A quadrado menos M ao quadrado. Tá? Então, esse aqui eu substituí por isso. E o N ao quadrado, que é isso aqui ao quadrado, né? Então, vai ficar mais B menos M ao quadrado. Então, isso fica C ao quadrado é igual a quadrado menos M ao quadrado mais, aí aqui, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Veja que interessante, eu posso cancelar aqui, ó. Posso cancelar. Então, sobrou o quê? Sobrou que C ao quadrado é igual a quadrado mais B ao quadrado, né? A quadrado mais B ao quadrado, menos 2BM. Menos 2B vezes M. Tá? Mas a gente já tinha uma relação conhecida para M. Olha só que bonito, ó. Ó. Daqui, eu posso dizer que o M é igual a A cosseno de alfa. Tá? A cosseno de alfa. Então, vou substituir o M por A cosseno de alfa. Vai ficar C ao quadrado igual a A quadrado mais B ao quadrado menos 2B vezes A cosseno de alfa. Aí, só para escrever melhor, C ao quadrado igual a quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de alfa. Essa lei ela é conhecida como lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Tá? Então, a gente está demonstrando aí a lei dos cossenos. Tudo bem? Então, veja só. Qual que era a minha figura inicial? Minha figura inicial era assim, ó. Esse era o A, esse era o B, e esse aqui era o C, né? Que era o A mais B. Então, só botar aqui. Então, eu posso dizer que o C é a resultante vetorial de A mais B. Não posso? Tá. Como que eu calculo essa resultante? Uma vez que eu conheço esse ângulo aqui que eu chamei de alfa, né? Uma vez que eu conheço esse ângulo aqui, alfa.
Tá? Eu conheço esse ângulo. Eu vou usar a lei dos cossenos. Beleza? Então, veja que a lei dos cossenos parece demais com Pitágoras. Se o alfa for 90 graus, eu tenho cosseno de alfa igual a zero. Tá? Se você colocar na calculadora lá para pedir para calcular o cosseno de alfa, vai ser zero. Então, se aqui fosse 90 graus, ó, aqui, 90 graus, eu teria hipotenusa ao quadrado mais cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Então, eu teria c quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Tá? Que é justamente a lei dos cossenos quando aqui vai para zero. Ó. Aí, tudo isso aqui vai ficar zero, né? Zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, sobra só Pitágoras. Então, a lei dos cossenos é uma forma geral mais ampliada do que o teorema de Pitágoras. Tá? Então, quando o ângulo não for 90 graus, eu uso a lei dos cossenos. E se for 90 graus, eu uso a lei dos cossenos que cai em Pitágoras, porque o cosseno de 90 é zero. Tá? Então, está aí a lei dos cossenos. Então, veja, se eu quiser saber o lado C, que é o lado oposto ao ângulo entre A e B, tá? O ângulo interno entre A e B, no caso, eu uso a lei dos cossenos, parecida com Pitágoras. Tá? Então, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de alfa. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor aqui que eu tenha andado 50 metros nessa direção e tenha andado 30 metros nessa direção e aqui eu formei um ângulo de 60 graus. Tá? Então, quanto vale essa resultante aqui? Essa resultante vetorial, né? Vamos chamar de C também. Quanto vale o módulo de C, o tamanho do C? Então, eu vou aplicar a lei dos cossenos. C ao quadrado é igual. Vou reescrever só para fixar, né? Vamos chamar esse aqui de A, esse aqui de B, né? Então, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno, nesse caso, de alfa, né? Cosseno de alfa. O alfa, nesse caso, é 60 graus. Então, vai ficar quanto? C ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, é igual a 50 ao quadrado mais 30 ao quadrado menos 2 vezes 50 vezes 30 cosseno de 60 graus. Tá? Então, C ao quadrado igual a 2.500 mais 900 menos 2 vezes 50. Eu já posso fazer essa conta, né? 2 vezes 50 dá 100, vezes 30 dá 3.000, né? 3.000, correto? Cosseno de 60, que vale meio. Cosseno de 60 vale meio. Tá? Se você tem dúvida, primeiro que tinha que decorar, né? 30 graus, 45 graus e 60 graus, tem que decorar seno, cosseno e tangente. Tá? Tem a musiquinha aí, você decora do jeito que quiser. Se tiver dúvida, procura lá na calculadora que vai ter. Tá? Então, o cosseno de 60 graus é meio. Beleza? Então, aqui, ó, continuando a conta, eu tenho C ao quadrado igual a 2.500 mais 900 mais 150, né? Por que 150? Porque meio vezes 300 dá 150. Então, o C ao quadrado vai ficar 2.500 mais 900 dá 3.400, né? Mais 150, 3.550. Tá? Mas eu não quero o C ao quadrado, eu quero o C. Então, eu preciso tirar a raiz. Vou olhar aqui na calculadora. 3.550 dentro da raiz. Dá, quando eu tiro a raiz de 3.550, dá aqui, no meu caso, 59,6 metros. Tá? Então, veja que a soma vetorial é totalmente diferente da soma algébrica. Se eu fosse verificar a distância percorrida, ia dar 80 metros. Por quê? Porque ele andou 50 para cá e ele andou 30 para cá. Então, no total, a distância foi de 80 metros. Mas no vetor,
né? Se ele cortasse esse caminho aqui, ó, pelo vetor C, ele teria andado 59,6 metros. Então, seria um atalho cujo tamanho é menor do que a soma dos dois. E isso sempre vale num triângulo, né? Num triângulo, isso sempre vale. Um dos lados é sempre menor do que a soma dos outros dois. É o teorema do burro, que dizem lá os árabes, tá? Se você quer que um burro ande do ponto A até o ponto B, ele vai assim, ó. Por quê? Porque ele sabe que essa medida é sempre menor do que qualquer outra desse sentido aqui, ó. Qualquer caminho que ele pegar fazendo isso aqui, ó, tá? É maior do que ir direto a B. Então, esse lado é sempre menor do que a soma de outros dois que formam um triângulo. Tá bom? Bom, mas isso não vem ao caso. O que importa aqui é a gente aplicar a lei dos cossenos. Só para relembrar aqui, né? Aqui é menos, né? Aqui é menos. Então, essa conta aqui vai mudar um pouquinho, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Eu coloquei mais porque eu adiantei aqui, vai existir esse mais, só que em outra situação. Tá? Então, só para corrigir o valor, o raciocínio é esse, eu só errei essa continha aí no final, tá? Vai ficar 2.500 mais 900 menos 150, e não mais 150, como eu tinha colocado. Então, vai ficar 3.250 aqui, né? Aí tira a raiz disso. Raiz de 3.250 vai ficar 57 metros, tá? E não 59,6, como eu tinha dito, tá? Então, é menos aqui, tá bom? É menos, cuidado com isso. Beleza? Então, vai ficar 57 metros nesse caso. Então, ao invés de ele andar 50 mais 30, somando 80 metros de distância, a soma vetorial de 50 com 30, formando o ângulo de 60 graus, dá como resultado o vetor C, cujo módulo é de 57 metros. Tá? 57 metros. Beleza? Então, isso é a aplicação da lei dos cossenos aí para a gente. Só que tem um detalhe. Essa regra vale também quando eu quero fazer a soma pelo método do paralelogramo. Só que tem um detalhezinho muito importante. Veja, o polígono é assim, ó. Eu tenho o vetor A e tenho o vetor B. No nosso exemplo, esse ângulo aqui era 60 graus, mas eu vou dizer, de forma geral, é o ângulo alfa. Tá? E a gente viu que o vetor C está aqui, ó. Esse vetor C é igual a A mais B, vetorialmente. Vetorialmente. Como é que a gente calcula o módulo do C? Lei dos cossenos, né? Módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado menos 2 vezes A B cosseno de alfa. Mas eu posso fazer isso pela regra do paralelogramo. Como é que eu faço a regra do paralelogramo? Em vez de colocar o B no final de A, eu coloco a origem comum. Então, vou prolongar o A aqui, ó, só para ficar a origem comum aqui. Ó. Esse aqui é o vetor A. Beleza? E agora eu tenho este ângulo entre A e B aqui, ó, que eu vou chamar de θ. Beleza? Então, se eu fizer pela regra do paralelogramo, vamos fazer de verdinho aqui, né? Ó. O meu vetor C vai estar aqui, hein? Tá? Então, veja que, pelo erro do desenho, as linhas vermelhas são diferentes. Né? Mas se eu acertasse o desenho, esse aqui seria o vetor C idêntico a esse aqui. Ó. Idêntico. Tá? E aí, como é que eu calculo esse ângulo, esse vetor C? Pela lei dos cossenos. Só que eu não conheço mais o alfa. Não conheço mais. Eu conheço quem? Eu conheço este ângulo θ aqui agora. Estou supondo, né? Pela regra pela lei regra do paralelogramo. Eu estou supondo que eu conheço o θ, não conheço o alfa. Mas existe uma relação entre eles. Eu posso dizer que alfa mais θ é 180 graus. Todo mundo consegue ver? Ó? Alfa
com θ, meia volta, né? Ó, alfa com θ aqui, 180 graus. Isso significa que o cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de θ. Então, não preciso demonstrar tudo de novo. Basta substituir esse menos cosseno aqui, ó, que é no lugar do cosseno de alfa. Então, como é que vai ficar? Vai ficar c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes o cosseno de alfa, que a gente viu que é menos o cosseno de θ. Ó. O cosseno de alfa é menos o cosseno de θ. Esse menos com esse menos vai ficar mais, né? Então, vai ficar c ao quadrado igual a quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de θ. Por isso que eu confundi lá naquela vez que eu fiz o exercício. Porque existe, sim, a fórmula com mais. Só que o ângulo que eu peguei é errado. Tá? Então, eu vou fazer o mesmo exemplo para você ver que dá o mesmo resultado. Ó, a minha figura qual que era? Era aqui 50 metros, né? Aqui era 30 metros. E aqui era 60 graus. Só que eu não quero fazer mais pela regra do polígono. Eu quero fazer pela regra do paralelogramo. Então, vou prolongar aqui, fazer o vetor de 50 metros aqui. 50 metros. E esse ângulo aqui tem que ser 120, é ou não é? Para dar 180, eu já tenho 60 de um lado, vai ter que ser 120 do outro. Tá? Então, eu tenho que aplicar essa fórmula aqui, porque eu vou fazer pela regra do paralelogramo. Beleza? Então, vai ficar c ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 30 ao quadrado mais 2 vezes 50 vezes 30, cosseno de 120. Aqui não vai caber, eu vou colocar embaixo. Cosseno de 120 graus. Mas é vezes, tá? Aqui. Beleza? Só que se você for colocar na calculadora, o cosseno de 120 dá menos meio. Então, vai ficar c ao quadrado igual a 50 ao quadrado mais 30 ao quadrado mais 2 vezes 50 vezes 30 vezes menos meio, que é o cosseno de 120. Então, vai ficar c ao quadrado, 50 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Ó, esse menos eu posso colocar aqui, ó. Menos 2 vezes 50 vezes 30 vezes meio. Que a gente já fez essa conta, olha aqui. Ó. Ó, menos cosseno de 60 aqui, nesse caso, vale meio. Tá? Então, a gente já fez essa conta. Então, dá o mesmo resultado. Só fica a questão do ângulo. Se ele fala que é o ângulo entre os vetores, provavelmente você vai ter que usar a regra do paralelogramo. Aí esse sinal é o mais. Tá? Se ele fala diretamente pela regra do polígono, aí você usa o sinal menos, porque é o ângulo interno. Tá? Mas a maioria dos casos é com o sinal mais. Por quê? Porque eu pego este ângulo aqui, ó, de fora. Eu pego este ângulo aqui, ó. Tá? Eu normalmente faço soma vetorial na física com um ângulo entre os vetores e não esse ângulo interno aqui, alfa. Tá? Muito raro eu usar o ângulo alfa. Normalmente eu uso o ângulo θ, tá? Que é o ângulo entre os vetores. Beleza? Então, a gente vai usar a lei dos cossenos para calcular o módulo do vetor. Tá? Ah, professor, e se o ângulo for 90 graus? Aí cai em Pitágoras, né? Lembra que o cosseno de 90 é zero. Né? Se for, o alfa for 90, ou o θ também, né? For 90. Tá? Aí o cosseno de θ ou o cosseno de alfa dá zero. Tá? Então, tudo isso aqui vai para zero. Sobra só Pitágoras. Beleza? Então, só se o caso for de 90 graus. Se não for 90 graus, lei dos cossenos. Ok? Show de bola. Então, agora a gente vai ver a decomposição vetorial, que é o último tópico aqui dessa aula. Tá? Então, a gente já sabe agora regra do polígono, regra do paralelogramo e como calcular os módulos da soma. Tá? Ah, e se for diferença? Aí, só inverter o sinal. Né? Só inverter o sinal lá. Então, se eu quiser, por exemplo, eu tenho um vetor A e tenho um vetor B, então, eu faço B menos A aqui, né? Beleza? Então, B menos A é isso aí.
Então, veja que continua sendo o ângulo, 60 graus, né? Beleza? Tranquilo até aqui? Show? Então, vamos ver decomposição vetorial. Então, a aula de vetores é praticamente aula de geometria, né? Por quê? Porque um vetor é um ente geométrico, não só algébrico. Ele é um ente geométrico, tá? Só toma cuidado, pessoal, para você não confundir a soma algébrica dos vetores com a soma geométrica. A gente vai ver com mais detalhes que, na física, existe diferença entre distância e deslocamento, né? Então, só para reforçar, no nosso caso aqui, a distância, né, foi de 80 metros. Então, se eu te peço, por exemplo, a velocidade escalar média, você vai ter que pegar 80 dividido pelo tempo, né? Que eu não sei. Mas se eu te pego a velocidade vetorial média, aí você tem que fazer o 57 dividido pelo tempo. Tá? Porque o módulo do deslocamento aqui é de 57 metros. Tudo bem? Então, uma coisa é a distância, que é uma grandeza escalar, basta a unidade e o número. E outra coisa é o vetorial, que tem a unidade, tem o número, mas também precisa da orientação. Então, qual é a orientação do deslocamento resultante? É essa aqui, ó. É esse o deslocamento resultante. Então, tem diferença a soma vetorial da soma algébrica. Tá? Então, vamos lá, decomposição vetorial. A gente vai decompor esse vetor somente no plano cartesiano, por enquanto. Tá? Por enquanto, somente no plano cartesiano. Beleza? Então, eu vou ter aqui o eixo Y e o eixo X. Tá? Eu sei que o meu vetor ele independe do sistema de coordenadas. Mas para eu fazer física, eu preciso do sistema de coordenadas. Tá? Eu preciso desse sistema para eu fazer física. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o referencial de forma que ele fique na origem do meu vetor, que eu vou chamar esse vetor aqui de V. Vetor V. Tá? Veja que esse vetor forma um ângulo com θ aqui. Tá? Beleza? Se eu iluminar esse vetor assim, você concorda que ele forma uma sombra no eixo X? Essa sombra no eixo X que ele forma, eu vou chamar que é a componente V na direção X. Como é que eu escrevo isso? V na direção X. Aí eu coloco um chapeuzinho aqui, ó. Tá? Então, esse vetor Vx é a componente dele, né? Ele tem um tamanho na direção X. Vou até colocar aqui Vx só para dizer que ele é do X mesmo. Como que eu calculo esse tamanho Vx aqui, ó? Como é que eu calculo esse tamanho? Bom, eu vou formar um triangulinho imaginário aqui, ó. Aqui forma 90 graus. Tá? Se eu calcular o cosseno de θ, ele vai ser cateto adjacente, Vx, sobre a hipotenusa, que é o módulo de V. Né? A hipotenusa é a linha vermelha aí. Tá? Então, ó, eu tenho esse ângulo θ, Vx é cateto adjacente e a hipotenusa é o V. Como é que eu calculo o cosseno de um ângulo? Cateto adjacente, que é o Vx, módulo dele, está aqui, ó, Vx, sobre a hipotenusa, que é o tamanho do vetor V. O tamanho do vetor V aqui. Tá? Então, eu posso dizer que essa componente Vx é V cosseno de θ. Então, o tamanho da componente Vx é V cosseno de θ. Tá? Agora, se eu ilumino esse vetor daqui, ele vai formar uma sombra aqui, né? Vai formar essa sombra que eu vou chamar de sombra VY, que vai ter um módulo, ou seja, um tamanho na direção Y. Tá? Como é que eu calculo esse tamanho VY? Veja que esse tamanho é o mesmo que esse aqui, ó. Lembra, o vetor ele não depende do sistema de coordenadas, ele pode estar onde ele quiser.
né? Desde que eu mantenha o tamanho e a orientação, é o mesmo vetor. Então, esse vetor aqui também é o VY. É a componente Y. Então, a projeção do vetor num eixo coordenado, a gente chama de composição, tá? A componente dele. É a projeção dele nesse eixo. A gente vai chamar de componente. Então, ao decompor um vetor num eixo, a gente acha as componentes dele. Então, Vx é a componente x e Vy é a componente y. Tá? Que é a decomposição vetorial. Vocês podem ver mais claramente agora que pela regra do polígono, né? Pela regra do polígono, Vx mais Vy é igual ao vetor V. Tá? Então, pela regra do polígono, eu tenho isso. Se eu andar x e depois andar y, né, eu vou ter andado o vetor V. Ó, se eu andar do zero até esse ponto e depois andar desse ponto até aqui em cima, é a mesma coisa de ter andado na diagonal com o vetor V. Então, a soma desses deslocamentos dá o vetor V. Beleza? Tranquilo. Então, veja que o VY é cateto oposto a θ. Então, se eu calculo o seno de θ, ele vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Então, passando lá, multiplicando, eu vou ter que a componente y, né, essa aqui, ó, esse valor é V seno de θ. V seno de θ. Tá? Beleza? Em que isso se aplica? Bom, vamos supor que eu tenho aqui um bloquinho M, né? E eu esteja fazendo uma força para cá. Lembra? Força é uma grandeza vetorial. Se o bloquinho não levanta, né? Ele não levanta, a gente diz que essa força não produziu trabalho, não realizou trabalho vertical. Tá? Então, a força ela está sendo, vamos dizer assim, desperdiçada na componente vertical. Eu sei que não é um termo mais correto, mas o que importa para a gente é o que faz o bloquinho andar aqui na horizontal. Então, somente a Fx vai importar para a gente. Tá? Então, se eu conhecer esse ângulo aqui, θ, eu posso dizer que a minha Fx vale F cosseno de θ, que é a única componente que vai me interessar no movimento. Tá? Uma outra situação. Eu tenho aqui um pino, parafuso, né? E aí eu quero desparafusar. Então eu tenho uma chave aqui. Tá? E vou aplicar uma força nessa chave. Vou aplicar uma força assim, ó. Tá? Mas veja que, levando em consideração esse braço aqui, que eu vou chamar de R, ou D, né, do jeito que você preferir, o único movimento que me interessa é esse aqui, ó, de fazer a chave girar. Vamos colocar esse aqui, F, tá? Vetor. Então, eu preciso saber que componente é essa verde, se é a X ou é a Y. Tudo bem? Então, para ficar só mais claro, eu vou desenhar esse meu F assim, ó. Tá? E vou desenhar essa outra componente aqui. Ok? Lembra, se eu mantiver esse tamanho aqui e esse tamanho aqui, esse aqui continua sendo F, tá? Ele só mudou de lugar. E eu preciso saber que componente é essa verde, né? Se é a X ou se é a Y. X ou Y, né? X ou Y. Qual das duas? Tá bom? É isso que eu preciso saber. Ok? Então, veja que o meu vetor F, ele tem um ângulo com o vetor R, né? O R também é uma posição. Então, eu vou ter esse ângulo aqui, ó.
R, e aqui vai ter o F. Tá? Veja que a componente F, ela está aqui, ó, formando 90 graus com R. Ela forma 90 graus com R. Então, se eu conheço o ângulo entre a força F e o braço R, a única componente que me interessa é essa. FY, no caso, né? Por que FY? Porque ela é seno. FY é F seno de θ, né? O cateto oposto a F aí. Tudo bem? Então, as aplicações da decomposição têm a ver com isso. Às vezes, o meu vetor que me interessa não é ele todo. É o vetor na componente x ou o vetor na componente y. E a gente vai usar isso como? Por exemplo, eu tenho um canhão aqui. Caraca, desenhar um canhão agora vai ser brabo. Tem um canhão. Ei, canhão maravilhoso. E aí ele vai atirar com a velocidade inicial V0 o meu projétil, né? Vou colocar o meu sistema de coordenadas aqui, ó. X e Y. Quando eu quiser analisar o movimento em X, eu pego a velocidade inicial V0x. V0x é igual a V0 cosseno de θ. Quando eu quiser saber o meu movimento vertical, porque o movimento ele é uma composição de horizontal, ir para frente, e subir e descer, né? Então, ele tem as duas componentes, x e y. A gente vai estudar isso. Tá? V0y. E o V0y é V0 seno de θ. Tá? Então, é importante você saber essa decomposição vetorial. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver com mais detalhes a aplicação de vetores na trajetória. Tá? Na trajetória. Aí já vai ser na trajetória. Então, pessoal, treinem decomposição vetorial, tá? E treinem soma vetorial. Beleza? Isso vai ser muito importante para a gente daqui para frente. Tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida é só escrever aí para a gente. Tá? E fiquem com Deus aí, bons estudos. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem melhor lei dos cossenos, decomposição vetorial, soma vetorial, que é diferente da soma algébrica. Beleza? Então, valeu. Até a próxima, gente. Falou!